Agora, infelizmente, lembrada por algo não muito bom. Esses poucos versículos falam de um episódio de sua vida, que marcou sua vida e que pode servir de exemplo para a nossa caminhada. Quero ler com os irmãos, segundo livro de Samuel, é um dos livros históricos da Bíblia no Antigo Testamento, junto com Reis e com Crônicas. Neemias e Esdras também não deixam de ser livros históricos, mas Samuel é um dos principais, né? O segundo livro de Samuel, capítulo 6, do 20 ao 23. Quero ler com os irmãos. Diz assim a palavra: voltando Davi para casa, para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao encontro. E lhe disse: como o rei de Israel se destacou hoje, a linguagem irônica de uma mulher ciumenta. Como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente daquela mulherada, das escravas dos seus servos, como um homem vulgar. Mas Davi disse a Mical: foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai, ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor celebrarei, e me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. E até o dia de sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Em outras versões, Mical, filha de Saul, foi estéril. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir a palavra de Deus nessa noite? Glória a Deus. Vamos orar, irmãos. Pai, te damos graças pela tua palavra projetada no telão. Te pedimos, fala conosco, no nome de Jesus. Amém e amém. Ela foi estéril. Em outras versões fala que ela foi estéril, não gerou filhos, viveu esterilidade. Ser estéril é aquele que é incapaz de gerar, né? A gente fala de esterilidade, se pensa logo na mulher que não pode ter filhos. E quando a gente estuda a Bíblia, e a gente vai no início da Bíblia, no livro do Gênesis, que é o princípio, no livro em que todas as coisas são geradas e criadas pelo Criador, no livro em que fala da geração do homem, da geração dos seres vivos, da geração do planeta, da geração da separação de águas e de terra, e das plantas e dos seres viventes, o livro que fala das gerações, lá nos primeiros capítulos fala de como o mundo foi criado, e depois, quando você pega o capítulo 4 e 5, você vai ver as descendências, os homens que se casaram e geraram filhos, e se tinham muitos filhos, e fala, fulano gerou a ciclano. Gênesis 4 é tudo isso, e ciclano gerou a tantos, e gerou filhos e filhas, e todos eles foram gerando. Então o livro das gerações é o livro de Gênesis, livro que fala de gerar, mas também fala de esterilidade, gente incapaz de gerar. Quando Deus faz o homem, Deus vira para o homem e diz: crescei, multiplicai-vos e enchei a terra, povoem a terra, dominem-a, governem, cresçam, gerem. E o contexto não é apenas para procriar, não é apenas para gerar filhos e filhas, mas para gerar projetos, para gerar sonhos. Gere coisas, gere vida, gere uma empresa, gere produtos, gere serviços, gere uma história, gere um legado. Seja relevante na vida dos outros, seja relevante nesse mundo. Não passe no mundo de forma estéril, sem gerar nada. Quando se fala de esterilidade, se fala de gerar filhos. E como filhos são gerados? Quando você estudou lá na 5ª série, você estudou lá em ciências,
talvez em biologia, como a vida é gerada. A célula reprodutora masculina, o espermatozoide, no encontro com a célula reprodutora feminina, ovócito, quando ambos se unem, geram um novo ser. As duas células reprodutoras carregam em si toda a carga genética do homem e da mulher. Se você pegar, por exemplo, meu filho Davi, ele parece comigo e parece com a mãe, porque a genética de ambos estavam ali na célula reprodutora. Eu até costumo brincar, né, que dizem que, eu já vi muitos pregadores dizendo isso, né? Você é um vencedor. Por quê? Porque dentre milhões e milhões de espermatozoides, você foi o que conseguiu fecundar o óvulo. Como se o espermatozoide fosse um ser vivo, que tivesse olhinhos, boca, braços e fosse nadando. O espermatozoide não é um ser vivo. O espermatozoide é uma célula. Ele não está pensando, ele não tem consciência. Ele é uma célula que carrega toda a carga genética e só. Duas células se encontraram e aí geraram um ser vivo. Então, quando os pregadores falam assim, você é um vencedor porque o espermatozoide venceu, os outros milhões morreram, foi um genocídio de espermatozoides, porque apenas um sobreviveu, isso é uma grande viagem. Mas a geração se dá a partir de duas células diferentes, e aí nasce a vida. Quando um dos dois é estéril, há a incapacidade de gerar. E Mical, essa mulher que é marcada pela incapacidade de gerar. Era uma mulher judia, era uma mulher israelita, era uma mulher que servia ao Deus de Israel, ao Deus verdadeiro. Era uma mulher que morava em Jerusalém, no centro de onde as coisas de Deus aconteciam, de onde os milagres aconteciam. Ela morava na casa de Deus, esposa do rei de Israel, tinha tudo para viver um milagre, e viver uma vida relevante, e viver os seus próprios sonhos, viver coisas maravilhosas, só que ela se tornou estéril, passou pela vida sem gerar, passou pela vida e foi podada de gerar, sua vida não foi completa. Mical é esse exemplo de gente que passa pela vida e que não gera, que passa pela vida e que parece que as coisas não acontecem, parece que as coisas estão travadas, parece que as coisas são de alguma forma impedidas e não acontecem. Mical é esse exemplo de mulher que não consegue gerar. Mical é esse exemplo de mulher que viveu a esterilidade. A gente vai tentar entender o porquê da esterilidade de Mical. E o tema dessa mensagem é vencendo a esterilidade. Então, para a gente entender o porquê de sua esterilidade, a gente precisa entender o contexto no qual esse texto foi escrito, no qual a narrativa do que acontece aqui foi feita. Pode deixar as fotos depois do culto. Então, só para a gente entender, Mical era filha de Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. Saul, no decorrer de sua vida, começou bem, venceu muitas batalhas, fez muitas coisas certas. No meio do caminho da sua vida, ele começou a sentir ciúme de Davi, começou a perseguir Davi e a lutar uma luta que Deus não o chamou para lutar, a fazer uma coisa que Deus não o chamou para fazer. Ele começou bem como um bom rei, servindo ao seu pai, buscando lá as jumentas, o gado de seu pai que tinha sido perdido, e ele é ordenado, ele é consagrado rei de Israel, e ele começa lutando, faz lutas, conquista batalhas, começa a fazer com que Israel progrida enquanto nação. Mas no meio do caminho surge Davi, ele fica com ciúme de Davi, e ele começa a perseguir o inimigo errado. Ele encontra em Davi um inimigo que não era para ser seu inimigo, e ele gasta muito do seu tempo lutando a luta errada, gasta muito do seu tempo lidando com a pessoa errada, gasta muito da sua mente, do seu ser, do seu tempo, das suas energias com a pessoa errada. Ele podia estar fazendo outras coisas, mas ele gasta muito perseguindo Davi, ele fica muitos anos perseguindo Davi, e ele perde o controle do reino. E aí o reino vai afundando. No final do 1 Samuel,
fala de uma batalha que ele vai batalhar com o filho, leva o filho Jonatas para a batalha, e no final daquela batalha ele morre, e os seus filhos morrem no mesmo dia. A coroa dele é tomada, e a arca da aliança é levada pelos filisteus. E quando a arca da aliança é perdida, a arca da aliança foi feita porque Deus deu todo o modelo, né? A arca da aliança era um negócio, de todo o Antigo Testamento, era um objeto que carregava uma simbologia enorme. A arca da aliança era levada nas batalhas. Onde os exércitos de Israel iam, eles iam com a arca da aliança na frente. Os levitas iam carregando a arca da aliança e paravam, e eles batalhavam e venciam, porque a arca da aliança simbolizava a presença de Deus. Para você gravar, diga: a arca da aliança simbolizava a presença de Deus. Então, para onde o exército ia, a arca da aliança ia na frente. Por quê? Para que a presença de Deus os acompanhasse em suas batalhas. E a arca da aliança, a própria composição da arca da aliança, era uma coisa muito especial, porque ela era feita de madeira, mas banhada em ouro. Então, o ouro apontava para o valor que Deus tinha. O ouro é o metal mais valioso do mundo. Então, ela era banhada em ouro, porque apontava para o valor de Deus. Dentro dela tinha as 2 tábuas da lei que Deus tinha dado para Moisés. A lei de Deus aponta para a justiça de Deus. Deus é justo. Dentro da arca também tinha o maná, os 2, que era um pão que caía do céu, que vinha do céu, né? Tinha um maná que aponta para a provisão. Então a arca de Deus é tudo que Deus é. Deus é um ser de extremo valor. Deus é justiça. Deus é provisão. E também tinha a vara de Arão que havia florescido. Dentro da arca, uma vara cortada floresceu, deu folhas e deu frutos, que aponta também para o poder de Deus de fazer milagres e de fazer as coisas florescerem na nossa vida, quando a nossa vida está nas mãos dele. Então a arca carregava toda essa simbologia: justiça, valor, provisão, milagres. A arca tinha toda uma significação. E por isso era levada nas batalhas. E Saul perde aquela batalha e a arca é levada pelos filisteus. A arca da aliança também era usada, diga-se de passagem, en passant, numa cerimônia anual chamada Yom Kippur, que era o dia do perdão, em que um cordeiro era sacrificado. O sumo sacerdote pegava o sangue do cordeiro, jogava sobre a arca, e aí pedia perdão pelos pecados do povo. Isso dentro do tabernáculo, né? Aí uma luz misteriosa, com uma fumaça misteriosa aparecia no lugar, e o sumo sacerdote via aquilo e ficava cheio da presença de Deus, e ele saía do santo dos santos e ele ia do lado de fora. O povo estava todo do lado de fora esperando o sumo sacerdote sair no dia do Yom Kippur, e o sumo sacerdote saía, levantava a mão direita, abençoava o povo. E o povo estava com o espírito contrito e quebrantado. Depois de sacrificar um cordeiro, ele saía e abençoava o povo com a bênção de Arão. Está lá em Números 32, se não me engano. E depois que o sacerdote abençoava com a bênção de Arão, o povo ficava cheio da presença de Deus. E a bênção de Arão significava que naquele ano eles teriam uma grande colheita, teriam chuva suficiente para fazer com que suas plantações florescessem e frutificassem, para fazer com que os seus gados comessem, crescessem, se fortificassem e produzissem leite, carne e todos os outros derivados que produziam. Então o dia do Yom Kippur, e mais do que isso, apontava para o perdão de Deus na vida deles. Esse ato do Yom Kippur, do perdão, era feito sobre a Arca da Aliança. Então a Arca da Aliança tinha um significado muito grande. Eu entendo que a Arca da Aliança se perdeu, se perdeu, porque se ela existisse hoje, ela ia se tornar um objeto de adoração. E algumas igrejas evangélicas judaizadas, com visão de Israel, adoram a arca hoje. Tem a entrada da arca na igreja, a adoração da arca na igreja. Quantos já viram isso aqui que eu estou falando? Se torna um objeto de adoração como se tivesse uma importância enorme. Hoje não tem, cara. Porque o que santificava a arca era a palavra dentro dela e o sangue do cordeiro sobre ela. Essas coisas mais importantes. Hoje, igrejas não tem que ter bandeira de Israel, o shofar, a arca da aliança. Isso são elementos judaicos que não tem absolutamente nada a ver com o cristianismo, nem com Jesus. Não tem. Então a arca sumiu. Poxa, por que a arca sumiu hoje? Porque se tivesse arca hoje, o pessoal ia adorar a arca, cara.
ia querer dançar a arca como se a arca fosse Deus. A arca tinha uma simbolização de Deus. E a simbolização principal de Deus hoje, que não é um símbolo, é uma verdade, é o Espírito Santo em nós. E a palavra de Deus que tem a centralidade do culto. Mas a gente não adora a palavra de Deus. Adoro esse livro. Eu vou me prostrar diante do livro. Não, cara, é só um livro. Se você não aplicar o que está escrito aqui, não vai valer de nada. É só papel e tinta impressa. Mas os princípios escritos no livro são vida para mim e para você. Quantos podem dizer amém? Então esse é o culto que a Bíblia ensina, o culto racional. Reflexão da palavra. Pois bem, mas naquela época tinha toda essa significação. A arca foi roubada. Jesus ainda não tinha vindo. Então a arca tinha um contexto, porque a arca simbolizava a presença de Deus. Eles, sem a presença de Deus, eram apenas homens comuns, como nós. Cada um de nós, sem Deus em nós, somos homens comuns, somos carne. Buscaremos o prazer, fugiremos da dor todos os dias de nossa vida, porque é isso que o ser humano comum sem Deus faz naturalmente. Mas aqui, a arca é roubada. O tempo passa, a arca é colocada no templo de Dagon, que era um deus, uma estátua com cabeça de tigre, com garras. Uma estátua, botaram a arca como se a arca estivesse prostrada diante da casa de Dagon. Passa a noite, no dia seguinte, quando chegam, a cabeça de Dagon tinha sido cortada e estava na terra, as duas mãos que ficavam para o alto tinham sido cortadas e tinham caído por terra diante da arca. E as pessoas daquela cidade começaram a ficar doentes, começaram a apresentar hemorroidas. Posso ouvir misericórdia? Por causa da arca, estava pegando as coisas de Deus e tratando as coisas de Deus de qualquer jeito. A arca simbolizava a presença de Deus. E eles começaram a ficar desesperados. Levem essa arca daqui, porque as coisas de Deus, quando são tratadas com respeito, e o Deus das coisas, quando é tratado com respeito, com reverência, com amor, com boa vontade, atrai coisas boas. Mas se você brinca com as coisas de Deus e você despreza as coisas de Deus, isso não é bom para você. A Bíblia fala em Gálatas 6, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Os que semeiam na sua carne, da carne colherão corrupção. Os que semeiam no Espírito, do Espírito colherão vida. Então eles ficam desesperados com a arca. E Davi fala, vamos dar um jeito de trazer a arca de volta. E aí Davi dá um jeito de trazer a arca de volta. A primeira tentativa falha e ele conserta as coisas que tem para consertar. E na segunda tentativa ele consegue. E ele está trazendo a arca, ele está celebrando. Um grande culto de celebração pelo retorno da presença de Deus, pelo retorno do símbolo da presença de Deus no meio deles. Naquela época tinha uma simbologia muito forte. E tinha um poder muito forte realmente. E aí Davi está vindo junto com a arca, os levitas carregando. A arca tinha argolas de ouro, com varapau, né, uns grandes pedaços como se fossem varas banhadas a ouro. Também os levitas estão levando o peso da arca nos ombros, e estão chegando, e todo mundo está dançando, todo mundo está celebrando. E Davi ficou tão feliz, porque a arca estava voltando, a presença de Deus estava voltando para o meio da casa do povo de Deus, para o meio da vida do povo de Deus. Era Quando você tem a certeza que Deus está com você, você enfrenta as batalhas da vida. Você não tem medo dos adversários que se levantam, você não tem medo das doenças que se levantam, você não tem medo do desemprego, você não tem medo dos problemas familiares. Quando você tem a certeza que Deus está no meio da tua vida, no centro da tua vida, você tem a certeza que o futuro será bom, que coisas boas vão acontecer. Esse é o momento que Davi vive. A arca estava voltando, naquele momento apontava para a presença de Deus, significava a presença real de Deus no meio dele. A presença de Deus hoje é o Espírito Santo. E eles estão voltando, e Davi está tão feliz, mas tão feliz. E eles estão celebrando um culto, e teve louvor, e teve adoração, e gente adorando, gente dançando, gente celebrando, gente chorando, gente se agradando. Todo mundo celebrando, e Davi está dançando. Davi tira a estola sacerdotal, Davi tira as roupas reais e adora como um homem comum no meio do povo, no meio das pessoas de Israel, no meio das escravas, no meio dos escravos. Davi, gente comum. Davi, o pastorzinho de ovelha no meio do povo. Era mais um que se misturava com todos, e ninguém nem sabia quem era o rei, porque ele tinha tirado a roupa de rei. Ele era mais uma pessoa dançando, mais uma pessoa celebrando. E ele vai celebrando e chorando e adorando e dançando no meio daquele culto pentecostal, de muitos dando glória, muitos celebrando.
E ele está chegando em casa, ele está abençoando todo mundo. Ele mandou que fizesse churrasco, olha só, churrasco por conta do rei, pão por conta do rei, bebidas por minha conta. Vamos todo mundo celebrar, porque Deus está no nosso meio. E fica aquela coisa maravilhosa, está todo mundo celebrando. E ele está chegando em casa com um sorriso, ele está chegando em casa com lágrimas nos olhos, porque pensa num culto bom, irmão, que você volta para casa feliz porque Deus falou contigo. Davi voltando para casa, aí Davi está chegando em casa, Davi está abrindo o portão de casa, Davi está, aleluia, glória a Deus. E quando ele entra, a esposa dele está esperando ele na janela. Irmão, pensa numa mulher bicuda, pensa numa mulher bolada, pensa numa mulher na TPM, o pior dia da TPM, que é 2 dias antes da parada. Pensa na mulher, laço, pensa numa goteira, pensa numa marreta, pensa numa mulher com sangue no olho. O gosto de sangue estava na boca dela, estava assim, ó. Matasse miserável, se mostrando, nossa, caramba, eu vou pegar, eu vou arrebentar com ele. Aí ele chega, ele dá boa noite, ele fala, oi amor, boa noite. Amor, estou tão feliz. Ela não deixa nem ele falar. Diz o texto que ela já voa na jugular dele, cara. Diz o texto bíblico, nos versículos iniciais, voltando Davi para casa para abençoar sua família, cara. Ele estava de bom humor, ele estava dando pão para todo mundo, dando um churrasco. Ele chegou em casa e falou, amor, passei no mercado, comprei uma picanha maturata, comprei uma picanha argentina, irmão. Amor, R$80 o quilo, eu comprei aqui 1,5 kg. Vamos fazer 2 bifão aqui, a gente bota na frigideira bem quente, bota um pouquinho de banha de porco, um pouquinho de alho, umas cebolas douradas e caramelizadas por cima, e vamos fazer mal passado, amor, para a gente celebrar. Aquela carne que tu não compra todo dia, você não compra quase nenhum dia, tem muito tempo que você não compra. Eu comprei uma argentina, amor. Ele chega com bifão, aquele bife de entrecote. Ele falou, amor, vou cortar gordo, 2 dedos, para a gente fazer com sal grosso. Ele está feliz, ele está com fome, eu também estou aqui, veio o gosto. O gosto vem na minha boca agora, irmão. Vamos botar no finalzinho, vamos jogar uma manteiga por cima só para derreter. Umas alcaparras. Masterchef. Ele ainda está falando das alcaparras. Alcaparra, ela para. Seu miserento, eu vi. Tirando a roupa no meio do povo. Você está achando que você é quem, rapaz? Você está pensando o quê? Que eu sou alguma idiota? Viu aquela DR pública, né, que você entrou no ônibus e você sentou, e quando você sentou do lado da mulher, falou, o que você estava olhando lá para o final do ônibus? Aí você fala, que ônibus, amor? Que final? Não, eu vi você olhando para aquela mulher no último banco do ônibus. Peraí, amor, está falando com o cobrador? Mano? Não, seu safado, eu te conheço muito bem. Está pensando que eu sou trouxa? Aí já começa a te arrebentar dentro do ônibus, ou então foi no Uber, ou então foi na praça de alimentação do shopping. Já dá logo um beliscão, tu toma um beliscão sem saber de nada. Já aconteceu isso contigo? Mas não precisa responder não, eu só estou fazendo refletir. É o Davi chegando em casa totalmente inocente, cara, totalmente puro, totalmente limpo, cara. Poxa, se eu tivesse aprontado tudo bem, mas eu não aprontei nada. Aí ela fala para ele, cara, lá no versículo 20, como o rei de Israel se destacou hoje, hein? Tirando o manto na frente das escravas, aquelas escravas dos seus servos, eram a esposa dos funcionários de Davi, era escrava dos servos. Como um homem vulgar, em outras versões, como qualquer um, cheio de segundas intenções, você quer se mostrar para as menininhas, para as novinhas, né, Davi? Tu tá se achando, né? Você é 40 querendo se mostrar para ela lá, né, seu miserável. E blá, 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 ele chega celebrando. Irmão, acabou o culto, acabou o clima. A arca voltou, mas era como se tivesse ido embora. O tempo fechou, chuvas e trovoadas e chuvas de granizo, e quebra tudo. Davi estava em paz, chegou para abençoar a sua família, abençoar. Eu imagino Davi chegando, já preparando, puxando aquele cartão de crédito Platinum preto,
para dar na mão da esposa, assim, toma amor, estou feliz hoje, vai lá amor, gasta o que tu quiser, não tem limite. Pensa Davi chegando com esse cartão, irmão, diz o texto, ele foi para abençoar a sua família, ele está com um cartão, quando ele puxa o cartão, a mulher, blá, 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 aí ele guarda o cartão. Ele vem com as bolsas de presente, ele esconde as bolsas de presente. Ele está com o anel no bolso, ele já está puxando, ele fecha o anel e guarda. Ele dá um rollback, ele dá um moonwalker, né, anda para trás. Davi Michael Jackson. Ela, pá, meu irmão, bateu, levou. O texto fala de uma relação conjugal, que é um natural que acontece, né? A mulher vem com tudo, blá, 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 blá. Ele vai responder. Aí ele vira e responde. Olha o 21. Começa a DR. Isso é uma DR bíblica. Vamos discutir a relação, a DR. Mas Davi disse a Mical. Aí ele parou. Foi perante o Senhor que eu dancei. Perante aquele que me escolheu em lugar do seu pai. Em vez de escolher seu pai, escolheu a mim, tá? Lembra que Deus rejeitou seu pai e escolheu a mim. Ou de qualquer outro da família dele, quando me designou como soberano, como rei, sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor celebrarei. E me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. Eu vou receber honra, sim. Povo simples, povo humilde, esse é o meu povo. É no meio desse que eu vou estar assim. Não vou deixá-lo, não. Não sou melhor porque eu tenho uma posição maior, não. Não vou levantar o meu nariz, não. Eu não vou me encher por causa disso, não. Eu vou continuar sendo povo do meu povo. Aí ele fala, 22 ainda. Mas seria honrado por essas escravas que você mencionou. 23. Aí o texto termina, irmãos. E até o dia de sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Ela se torna alguém estéril. Ela vive esterilidade. A pior possibilidade para uma mulher naquela época era não gerar filhos. E quando a gente fala de esterilidade, filhos é um caminho fisiológico natural. Mas esterilidade aqui, como nós já falamos, vai para muito mais além do que filhos. Fala de projetos de vida. Fala de realizações. Fala de construções, fala de legado, fala de patrimônio, fala de plantar e de colher. Viver uma vida estéril é a pior coisa que o ser humano pode viver. E Mical é esse exemplo bíblico de esterilidade que a gente não quer, não deseja e não pode viver. Porque Deus não nos fez para sermos estéreis. Deus nos fez para gerar, mas Mical é a mulher exemplo, nessa mês da mulher, março, exemplo de uma mulher estéril. A pergunta aqui dá a entender que ela já era casada com Davi e que ela ainda não tinha tido filhos. Ela não ficou estéril por causa daquilo, mas ela foi estéril até o fim. Ela estava perto de um Deus que cura, mas Deus não a curou. Ela era casada com um homem mais importante, mas o casamento dela se esfarelou. Ela viveu tragédias enormes, perdeu pai e irmãos. É a mulher estéril não apenas de filhos, mas de muitas coisas que não aconteceram. E sua história é marcada por muitas ausências. A despeito do seu nome, Mical, significar quem é como Deus, o nome dela apontava para as grandezas de Deus. Mas a despeito disso, ela não viveu grandeza nenhuma de Deus em sua vida. Mical é um exemplo vivo de tudo aquilo que nós, enquanto homens e mulheres de Deus, não devemos viver. E olhar para a vida de Mical e buscar explicações, buscar o porquê da sua esterilidade, é olhar para a nossa vida e entender, muitas vezes, o porquê das nossas esterilidades. O porquê dessa esterilidade? Por que Mical viveu isso? Por que ela ficou estéril? Por quê? Nesses poucos versículos a gente começa a entender. Em primeiro lugar, o que estava acontecendo era um culto. E culto é ação. Culto é participação. Culto é adoração. Culto é você, ser humano finito, terreno,
lidando com o transcendente, lidando com o espiritual, lidando com o divino, lidando com o eterno. Você que é corpo, alma e espírito, quando você faz uma corridinha, você deu uma corridinha de manhã, correu 40 minutos, você chega em casa, você está suado. Ou então você foi para a academia, você malhou, tem lá bíceps, tríceps, quadríceps, bíceps femorais. Esqueci o nome dessa treco. Adutora, abdominal. Aí você chega e quando termina de malhar, como é que você está? Caraca, cansadão, mortão, morgadão. Por quê? Porque o teu corpo trabalhou. De repente a tua mente está até mais tranquila, mas o teu corpo está exausto, porque o teu corpo produziu, o teu corpo participou, o teu corpo agiu, você correu, você malhou o cardio, você malhou o teu sistema respiratório e a questão da tua circulação, que é muito importante. Doenças coronarianas vão estar entre as 3 doenças que mais matam pessoas até 2030. De gente que não faz nenhum tipo de exercício. Aí, hipertensão, pressão alta, AVE, AVC ou infarto do miocárdio. Não faz exercício nenhum, vida totalmente sedentária. Então quando você está correndo, malhando, fazendo algum tipo de atividade física, nem que seja meia hora por dia, nem que seja 20 minutos por dia, e tem aplicativos para você fazer isso, que te controlam, procura lá na loja que você vai ver. Você faz 20 minutos por dia, você deixa passar 2 semanas, a tua qualidade de vida muda. Por quê? Porque você está participando ativamente com o teu corpo. Você está exercitando o teu corpo. Teu corpo precisa de exercício, o teu corpo precisa de ação. Porque nele vivemos, nos movemos e existimos, já dizem Atos. O teu corpo precisa de movimento. O teu corpo tem que deixar de ser passivo e se tornar ativo. Da mesma forma, porque você é um ser tricotômico, corpo, alma e espírito. Biopsíquico espiritual. Você se ser em 3 dimensões em um ser humano. Você precisa, o teu corpo precisa de movimento, de ação. Antigamente quem tinha problema de coluna, de osso, tinha que ficar parado. Hoje em dia os médicos indicam o contrário, você tem que movimentar. Porque se você ficar muito parado, entorta, atrofia, musculatura fica retesada, fica encurvada, fica atrofiada. Teu corpo precisa de ação. A tua alma precisa de ação. A tua alma precisa ler um livro. A tua alma precisa ver um bom filme. A tua alma precisa ver uma boa série. A tua alma precisa ouvir uma boa música. Eu tenho nesses dias tentado resgatar música na minha vida. Comprei um violão e passo pelo menos uns 10 minutos por dia dedilhando o violão. Gente, você não tem noção como isso faz bem para minha alma. Aí eu gravo uns videozinhos e boto lá na rede social. Me desafio a gravar porque eu preciso tocar para ensaiar, para gravar. Então eu gasto 10, 15, 20 minutinhos no meu dia alimentando a minha alma. A alma a gente alimenta com informação, com entretenimento. E faz parte da vida ir num cinema ver um bom filme, dar um passeio no bondinho, na Floresta da Tijuca, ou em Petrópolis, ou da Quinta da Boa Vista. Isso faz bem para a alma. Eu estive em Teresópolis nas férias, fui num arboredo, um negócio de um orquidário que tem. Irmão, pensa eu passeando no meio das flores. Pensa de um lado para o outro. Aí Davi falando, pai, vamos embora daqui, só tem flor aqui. Eu falei, Davi, mas é isso mesmo, filho. É flor, a gente vê flor, que flor linda. Pai, vamos embora. Pai, vamos jogar um videogame? Pai, vamos uma parada assim? A flor, Davi, é flor. Pai, já deu, a gente já está aqui quase 5 minutos, pai, é um absurdo. Flor, Davi, é flor. Tu via flor, a orquídea, a bromélia, a margarida, os beijos, tem uma flor chamada beijo. Você passa naquele meio, alimenta a sua alma. O corpo precisa estar em atividade, a alma precisa estar em atividade. E o espírito, como é que você alimenta? Com o divino, com o transcendental. Naquela época que você namorava, de repente você ainda namora. Lembra que na sexta-feira, no dia de namorar, que você ia para a casa da namorada? Aleluia. Por que você é para lá? Porque, cara, eu gosto dela, eu gosto dele. E quando a gente está junto, pô, dá um negócio bom aqui, pô. Assim, o coração chega até a bater, pastor, sabe?
tem negócio forte aqui, então, tá junto é bacana, a gente alimenta. Por que você passa tempo com essa pessoa que você gosta? Que o teu olho brilha, que o teu coração bate mais forte? Por causa da tua alma, os teus sentimentos. A alma é a sede das emoções. E com Deus, você vai namorar a Deus? Não! Você vai cultuar a Deus, você vai adorar a Deus. Quando você se propõe a vir a esse lugar, ouvir a palavra de Deus, no momento do louvor você adora a Deus, no momento de orar você ora, no momento de pedir você pede, Deus entra na minha família, entra na minha casa. Quando você faz isso, você está se relacionando, você está deixando de ser um ser passivo nessa área para ser um ser ativo. Quando você corre, você está agitando o seu corpo, o seu físico. Quando você ouve música, você está alimentando a sua alma. Quando você adora, você está alimentando o seu espírito. Vou dizer uma heresia, como se você estivesse namorando Deus, porque você está se alegrando na presença dEle, se alegrando naquele que é divino, transcendendo apenas o teu dia de trabalho e de correria, e de gente que você lida, de problema que você resolve. Mical está na janela, todo mundo está adorando, todo mundo está celebrando, a arca está voltando, presença de Deus no meio dele, certeza de colheita, certeza de que Deus resolveria as questões, certeza de que Deus curaria, certeza de que Deus mudaria a história da vida, certeza de que os inimigos não mais lograriam êxito sobre a vida deles, certeza da presença de Deus, irmãos. A Bíblia diz em João, quando temos confiança diante dele, 1 de João, 1ª, 2ª ou 3ª, é uma das cartas de João. Quando temos, se o nosso coração nos condena, maior é Deus que o nosso coração. Deus perdoa os nossos erros. Se o nosso coração não nos condena, temos confiança diante dele, e tudo quanto pedimos em nome dele, ele fará, diz João. O coração não condenar é ter a certeza de que você está em Deus e vivendo em Deus. Davi tinha essa certeza, por isso ele celebrava, por isso ele adorava, junto com um monte de gente no meio do povão. E Mical, janela olhando, pessoal adorando, celebrando, dando glória a Deus e fazendo coisas. E Mical está aqui, passiva. Ela está de olho em quem? No Davi. Está com raiva de quem? Do Davi. Deus estava no meio deles, Deus estava ali curando. Se ela se coloca para Deus, Deus a curaria. Por que da esterilidade de Mical? Por causa da sua espiritualidade contemplativa, passiva, que não se envolve, que está, mas não está presente. Grande parte das reclamações que ouço de esposas em gabinete é o seguinte: pastor, aquele homem está lá em casa, mas parece que não está, pastor. Não vê um filme junto, não senta para comer junto, não faz nada junto, ele está lá e não está. Você fala com ele, ele está assim, modo Walking Dead, modo zumbi ligado. Você fala com ele, Você vai lá? Você vai ou não vai? Ele não está, parece que não está em casa, parece que foi abduzido, está no mundo da lua. Eu sou sozinha, para fazer uma compra tem que chamar meu filho mais velho para ir comigo, porque esse traste não vai, pastor. Eu estou por aqui, pastor, não estou mais afim não. Irmãos, eu ouço isso, irmãos. Eu ouço, e outras coisas, irmãos. Peço aquele traste para comprar um pão, não compra um pão para me agradar. Essa é a fase que a mulher, quando está falando comigo, começa a chorar. Aí começa a lavar a roupa suja toda. Normalmente esses encontros o homem está junto no gabinete, E eu sempre ouço primeiro a mulher, porque o homem enrola muito, o homem dá 500 mil desculpas. Então quando chega no gabinete eu falo, tu cala a boca, tu fala. Aí ela fala. Depois que ela fala a verdade toda, aí eu ouço o cara. Agora quero ouvir as tuas desculpas, irmão. 13 anos pastoreando, irmãos. 13 anos. Então a mulher fala primeiro que já não tem mais desculpa, ela já desvenda logo tudo. A mulher sabe, convive, cara. Qual o problema de Mical? Essa espiritualidade contemplativa, cara, que não age, não faz nada, incapaz de celebrar a Deus, incapaz de adorar a Deus, incapaz de abrir a boca para dar um glória a Deus. Posso ouvir glória a Deus? Isso, irmãos. Glória, somos penteca. Bem palavra, mas penteca, cara. Você posso ouvir um aleluia? Deus está presente, cara. Deus está aqui, cara. Eis que habito no meio dos louvores do meu povo.
Antes de Jesus sair para o monte de Getsêmani, diz o texto bíblico no Novo Testamento, o único episódio em que Jesus canta, e havendo cantado, indo, foi para o Getsêmani. Jesus adorou, celebrou, cara. Adoração, a grande tentação do diabo para cima de Jesus é o seguinte: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Era adoração, gente. Cara, como adoração é importante. Se Jesus adorasse o Deus errado, Jesus botava tudo a perder. A grande tentação, a adoração. Por quê? Porque a adoração é o natural, é o humano se relacionando com o divino. É você transcendendo desse mundo, é você dizendo para tudo e para todos que a tua vida não se resume a esse mundo, ainda que a lógica diga que você é apenas um ser racional, finito, terreno. Quando você adora, você é tirado dessa tua geografia, dessa tua dimensão única, natural. Você entra numa outra dimensão, meu irmão. Por isso que Jesus disse: onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, eu me faço presente no meio deles. O divino vem e se coloca no meio do humano. O Espírito que há em nós, o mesmo Espírito que há em nós testifica junto com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O nosso ser espiritual, alma, corpo e Espírito, o Espírito se manifesta quando se relaciona com um Deus que é Espírito. Qual é o problema de Mical? Esse culto frio. A história de um pastor Theo Hayashi contando. Que um japonesinho começou a frequentar a igreja dele. E aquela igreja também muito avivada, louvor, o pessoal levanta a mão, adora. Aí ele foi a primeira vez, ele foi lá, visitante, tudo bom, seja bem-vindo, coisa e tal. Aí foi a segunda vez, aí foi a terceira vez. O cara ficou indo uns 3 meses, cara. E tinha um momento de adoração, todo mundo adorava, fechava os olhos. E o japonesinho tá lá assim, ó. Aí ele, 3 meses frequentando a igreja. No 4º mês o japonesinho se membrou, já era batizado. Se membrou. Nada, ceia, céu na terra, presença de Deus, está o japonesinho. Aí ele falou: meu Deus do céu, cara, eu vou me aproximar desse cara, tem alguma coisa errada. Tudo bem contigo? Tudo bem. Tu não adora não, cara? Adoro, estou adorando. Tu não celebra não? Não celebro, estou celebrando. Pô, cara, mas o japonês é assim, cara? Ficou pensando, ficou encucado, mas ficou uns 4, 5, 6 meses. Aí no 6º mês ele descobriu que o japonesinho torcia para o São Paulo. E o pastor Theo Hayashi também é São Paulino. Aí falou: cara, vou no jogo do São Paulo amanhã, sábado, não tem culto? Vamos, então foram. Chegou lá no estádio, ele contando que chegou, ele e o japonesinho, botou. Começou o jogo, primeira bola que o cara errou, ele começou a gritar: seu desgraçado, acerta um gol, miserável. Aí o juiz deu uma falta contra: juiz ladrão, sua mãe está na prisão. E começou, aí ele ficou olhando pro cara. Ele passou o jogo inteiro vibrando. São Paulo ganhou, ele deu quando o gol do São Paulo, ele dava pulos de quase 3 metros, celebrando com tudo. Terminou o jogo e falou: vem cá, cara. Por que lá na igreja tu não fala nada e que tu quase morre, cara? Por que você aqui não celebra aqui igual você celebra lá? Por que tu não fica quieto aqui? Estou celebrando, estou adorando, estou vivendo. Por que para Deus você é tão comedido, cara? E para as outras coisas da vida você é tão explosivo, tão proativo, tão vivo. Aí o cara começou a falar dos problemas da vida dele. Aí ele falou. Quando terminou ele falou: sabe por que você vive isso tudo? Porque você é muito intenso para tudo, só não é intenso para Deus. Tem problema que você é comedido demais com as coisas de Deus. Para a vida você é intenso, para Deus você é passivo. Você é reativo e não proativo. Por que Mical viveu esterilidade? Por ser reativa demais com as coisas de Deus, cara. Todo mundo celebrando e ela observando, cara. Todo mundo adorando e ela celebrando. Uma vez veio um cara aqui, não sei se era pastor, não sei o que era. Pensa num culto de domingo, que a presença de Deus varreu a igreja. Um monte de gente aceitou Jesus no final, um monte de gente reconciliou. Presença de Deus sensível no meio da igreja.
Aí acabou o culto, as pessoas vieram falar comigo, normal, acontece, fica uma galera aqui pra gente conversar. Aí ele veio, tudo bom? Como é que você está? Tudo bem? Tudo bem. Achei que essa igreja é meio bagunçada. Não gostei muito do culto, não. Olhei para a cara dele, irmãos. O velho Armando ressuscitando, voltando lá do batismo, né? Olhei para a cara dele. Ainda bem que o culto foi para Deus e não para o Senhor. Que aqui a gente cultua a Deus. Quem tem que gostar do culto é Deus. Já dei logo um Hadouken. Primeiro. Aí ele fez mais uma outra reclamação ali no canto. A segunda eu não aguentei, irmãos. Esse teu louvor é uma bagunça. Gente, nosso louvor. Jesus, agora louvor que só tem gente boa, cara. Só gente, caramba, cara. Final de semana louvor da manhã, da noite, maneiro louvor hoje. O cara falou, seu louvor é uma bagunça. Você falou, alguma parada assim, irmão, o sangue subiu. Aí o velho Armando voltou na hora, cara. Aí eu olhei pra cá e falei, quem te perguntou a tua opinião sobre louvor? Aí, já deu quase que eu falei para ele, arreda-te, Satanás, que tu não entende das coisas de Deus, só entende das coisas dos homens. Mas não falei não, irmão. Eu só perguntei, quem te perguntou a tua opinião sobre qualquer coisa aqui? Quem te chamou aqui? Tu é crente? Sou da igreja, não sei o que, pentecostal, do poder, não sei das quantas. Aí a primeira pergunta que eu faço. A segunda pergunta que eu faço, teus filhos estão na igreja? Essa foi a última pergunta que eu fiz. Que ele ficou muito sem graça e vazou. Cara, os filhos dele não estavam na igreja. E um monte de filho de pastor que congrega, um monte de filho de pastor aqui, gente. Porque chega aqui, a gente não fica cobrando, que você é filho de pastor e não faz isso não. Você só é simplesmente você. E meu filho é mais um aqui. Já falei com as professoras, se minha filha aprontar, puxa a orelha. Não tem, não passa a mão porque é filha do pastor, não. Sarrafo mesmo, não é para bater, né, irmão? Mas corrigir é para corrigir. Todo mundo igual. Tem que ser maior ou melhor, igual, cara. E os teus filhos? Não. Irmão, aquela calça preta, aquela camisa azul abotoada, o cara ficou tão desconcertado que ele não tinha mais o que argumentar, porque era a vida dele. E os filhos fora da igreja. Eu já li tudo, irmão. Por que os filhos estavam fora da igreja? Porque o pai era chato pra caramba, meu irmão. Pensa num cara chato. O cara conseguiu vir pra cá e no meio da adoração achar defeito, cara. Como é que o cara consegue no meio da adoração achar defeito? Espírito de Mical. Esterilidade. Quem só vive procurando defeito na vida dos outros, olha para a sua própria vida. Por que Mical era estéril? Porque era assim que ela olhava para a vida, essa espiritualidade contemplativa, passiva e reativa. Ela podia estar dando glória, adorando Deus, adorando a presença de Deus. A arca voltou, a presença voltou, vamos ter vitória nas batalhas, Deus vai fazer milagre. Significado de tudo está dentro da arca, a provisão está na arca, a justiça está na arca, o valor de Deus em ouro está na arca, a vara de Arão que floresceu, o milagre está na arca. Caramba, Deus voltou, a presença de Deus voltou. Cara, eu vou gerar. Ana, esposa de Eucana, que foi estéril por 25 anos. 25 anos ela ficava olhando para Penina. Está lá na história de 1 Samuel, o mesmo livro. 25 anos diz Flávio José. Ela sobe, em vez de adorar, ela fica olhando para Penina, que tinha sido a segunda esposa do seu marido. O marido casou com Ana, Ana não deu filhos. Casou com a outra, Penina. E aí a Penina começou a ter filhos. Aí ela se sentiu muito para baixo. 25 anos ela ia para a igreja e ficava para o templo e ficava só chorando. Um dia ela se levanta e começa a adorar, e começa a orar. O sacerdote vem e fala, tu tá bêbada aí, tá falando baixinho, tá bêbada? Ela, não tô bêbada não. Eu tô com o meu espírito amargo porque eu não consigo gerar filhos. Eu tô orando para ver se Deus muda a minha sorte. Aí o sumo sacerdote, Eli, vira para ela. Está lá em 1 Samuel capítulo 1, depois você pode ler. O sumo sacerdote olha para ela, que o Senhor Deus te conceda segundo o teu pedido.
E ela, pela primeira vez na vida, ela tira os olhos de Penina, ela tira os olhos dos outros, ela tira os olhos problemáticos, tira os olhos dos defeitos dos outros, e ela bota os olhos nela. Deus, tem misericórdia de mim, me dá a capacidade de gerar. Deus, muda a minha vida, eu sei que Tu podes, eu sei que Tu muda a vida de um monte de gente, mas eu estou aqui passiva esses anos todos. E o Senhor poderia mudar a minha vida, mas ao despeito de orar e de pedir, de participar e de ser mais um, eu estou olhando para os defeitos dos outros, eu não estou olhando para os meus próprios defeitos. Mas hoje eu esqueço os defeitos dos outros e eu olho para os meus próprios defeitos e eu lhe peço, age na minha vida. E ela adora, e ela ora, pela primeira vez em anos, gente. Sabe o que é vir para a igreja para ser só um participante, alguém que assiste o culto? Você não veio para assistir culto, você veio para adorar um Deus que é vivo e eterno e que está aqui. E que pode sim mudar, arrancar os teus vícios, arrancar as tuas fraquezas, arrancar aquilo que você não consegue fazer por si só. Mas você tem que sair da passividade e entrar na atividade. Fica ligado, irmão, com Deus. Fica ligado, cara. Tira os olhos de quem errou, tira os olhos do homem, coloca os olhos em Deus. O problema de Mical é isso, cara. O negativismo crônico. Reclamações crônicas, olhos que só enxergam defeitos em tudo, em todos, o tempo inteiro, várias coisas boas acontecendo, você só consegue ver o defeito, várias coisas boas acontecendo, você só consegue ver o El errou a nota, ele estava tocando em dó, aí meteu deu fora aqui, o El, mas ele já tocou no culto 857 notas certas. Aí entrou o Ré sustenido, Mi bemol. Até que deu, né? Deu muito fora não, né? Na escala menor. Deu um pouquinho fora. 857 notas certas. Uma nota errada. Errou uma nota. Caramba, cara! E as outras 857 que acertou? Só enxerga os defeitos, cara. O pessimismo é crônico. O espírito é crítico. Entra como esse senhor, entra só para criticar. Eu gostei não, aquele jovem está com um negócio de que alarga a orelha. Isso não é de Deus, não. Não, você que não gosta. Você não gosta e você bota na conta de Deus. O jovem é muito mais santo do que um monte lá que está todo arrumadinho, todo engravatadinho e fazendo um monte de coisa errada. O jovem tem um alargador, é muito mais santo do que esses, cara. Você está julgando pela aparência e não pela essência. Deixa os meus jovens com alargador, cara. Deixa os moleques com um brinco na cara. A cara é dele, não é tua. Contanto que não seja a minha nem a tua, não esquenta não, cara. Vá cuidar da tua vida, seu abençoado. Eu não falei isso, mas eu senti vontade, irmão. Eu senti. Participe. Aí ela julga Davi, ela julga as servas, já chama de escrava. Aquelas potifete, aquelas piriguete lá que você estava lá, já vai, né? Irmãos, o cara, outras coisas que acontecem na igreja, o cara fazia, aprontava, ele aceita Jesus, ele começa a vir para a igreja, a mulher começa a reclamar, você só quer ir para a igreja agora? Você só quer ir para a igreja? A irmã uma vez estava vindo na igreja, o marido nunca veio. Pastor, estou orando pelo meu marido, nunca veio. Aconteceu aqui. Irmão, num domingo à noite, o cara veio, ficou o culto inteiro. Eu fui para a porta que eu costumava, né, cumprimentar, a igreja era menor, dava, todo mundo na hora de sair. Aí a mulher está saindo com o marido que nunca tinha vindo na igreja, ela estava 1 ano aqui. Aí a mulher passou, falei, tudo bom, irmã? Meu esposo, tudo bem contigo? Tudo bom, pastor? Para trazer ele hoje foi um custo, pastor. Esse homem é muito difícil, ele é muito duro, coração duro, pastor. Homem difícil, vem reclamando. Fez a caveira do homem na minha frente. Eu falando comigo, não, irmão, cala a boca, irmã. Não, por favor, irmã. Caramba, cara, o Espírito ajuda, você atrapalha. Eu falei, tá bom, irmã, tá bom. Tentando disfarçar, ela segurando minha mão e falando, cara. Ela falou mal do marido dela uns 40 segundos ininterruptos, irmã. Eu olhei para a cara do cara, o cara estava com um sorriso amarelo, sem graça. Cadê que o homem voltou? Pergunta, a culpa é do Espírito Santo? A culpa é de Jesus? A culpa é do pastor? De quem é a culpa, irmão? Da mulher.
Filho vem para a igreja. Não, por que tem que ir para a igreja? 2 vezes na semana é um absurdo ir para a igreja 2 vezes na semana. Irmãos, pais, pelo amor de Deus, estão na igreja aprendendo coisa boa, aprendendo música, aprendendo palavra, aprendendo mídia social, fazendo as coisas do bem, cara. Aí tu arranca da igreja, ele vai ficar no videogame o dia inteiro, vai ficar no celular o dia inteiro, vai ficar na rua, sabe aquele banquinho que bota na frente do muro de casa? Na minha época tinha isso, hoje acho que não tem mais por causa do perigo, né? Mas viu que as casas que botam um banquinho na rua e senta lá na rua, fica falando com gente que não tem nada a ver? Fui cortar hoje o cabelo no final da tarde, eu fui no barbeiro que eu nunca tinha ido. Cara, mas é tanta besteira que eles falam lá, mas tanta besteira. Aí o outro ligou o celular, aí começou a tocar um funk, falando da cocaína, de cheirar a cocaína, de fazer Cara, um garoto com 17 anos ouvindo essa porcaria, e os outros rindo, influenciando o outro, eu lá cortando o cabelo no barbeiro. O que eu estou fazendo aqui, cara? Um moleque de 16, 17, 18 anos falando disso como se fosse a coisa mais normal do mundo, de ficar chapado e de chapar e de cheirar. Aí eu olhei para aquilo e falei, Jesus Cristo, geração perdida. Aí os moleques estão vindo para a igreja, estão aprendendo música, estão tocando, estão servindo. Vem pai e mãe e começa a falar, não, só quer saber de igreja. Pelo amor de Deus, deixa na igreja, cara. Deixa na igreja, está aqui, está ouvindo coisas que valem a pena, e a maioria das coisas que a gente insere no coração, às vezes alguns pais marcam para conversar comigo, para falar dos filhos. Pô, estou preocupado com meu filho, porque ele está meio assim, assado. Olha só, pai, até os 12 anos você vai semeando, de 12 para frente você já não consegue mais, aí você tem que confiar que tudo que você fez até os 12 foi bom, porque até 12, 13 que você semeia, depois ele começa a pensar por conta própria. Alguns até vão, mas se você semeou o que é certo, eles voltam para os caminhos de Deus. Então a gente se querer brigar nem impor. Agora se está vindo, pelo amor de Deus, pai e mãe, não atrapalha, cara. Deixa Jesus fazer a obra, cara. Para de ver defeito em tudo. Falei aqui semana passada, a minha filha pegou a bicicleta, lá no quintal tem uma subida, e ela perto do portão, ela subiu, meu irmão, e ela desceu. É a segunda vez que ela desceu de bicicleta, aquela parada, a bicicleta caiu, ela capotou, foi com a cara no chão, ralou o nariz. Eu em casa com o nariz sangrando, com boca ralada, com medo de eu brigar. O que foi? Eu subi, voltei, caí. Caraca, você teve coragem de subir aquela rampa de novo, depois de ter caído? Você é muito corajosa, hein, filha? Aí ela segurou o choro, secou a lágrima, secou o sangue do nariz. Você é muito corajosa, filha. Você tem que ser só um pouquinho mais cuidadosa, mas você é corajosa, corajosa do papai. Acabou, cara. Eu podia traumatizar, não anda mais, não sobe bicicleta, é perigoso, não pode. Ou eu posso estimulá-la a fazer o certo do jeito certo, que é elogiando. Aí você não traumatiza ninguém, cara. Você não poda, você não breca, você não freia. Pega isso tudo que você está fazendo, que você fez errado, faz do jeito certo, mas não para de fazer não. Fazendo isso, você prepara para a vida. Você não fica reativo, com medo de tudo. Não vou sair de casa porque o mundo é perigoso, a rua está perigosa, então, assalto no ônibus, tem isso, tem problema aqui, tem problema lá, tem problema. Não, peraí, cara, a vida não é isso não, cara. Viva a vida. Pior do que morrer é passar pela vida sem viver. Então viva, cara. Ah, mas e o ralado? O ralado cria casquinha e depois conserta. E a bicicleta que entortou o treco? Entortou, a gente vai lá com a chave de grifa e com o alicate e desentorta. Arrebentou o freio, o cabo, a gente compra um cabo de aço e bota no lugar do que quebrou. E é assim que se vive a vida. Sendo proativo, sendo ativo. E não numa espiritualidade passiva e reativa e apenas contemplativa. Eu tinha muito que falar, eu vou continuar pregando sobre esterilidade na próxima quarta-feira. Só fiquei em um tópico hoje. Por que Mical se tornou estéril? Por causa da forma com a qual ela se relacionava com Deus e com a vida. Quando você vier para cá, meu irmão, ovelha dessa igreja, desliga das coisas de fora, se liga no trono, se liga na palavra, se liga no Deus que habita em você. É a hora do teu espírito. O corpo você malha depois, a mente você ouve música e alimenta depois.
é tempo de alimentar o Espírito. A igreja não é o... Dizem que a igreja é o hospital. Eu não acredito que a igreja seja o hospital. Eu não acho nem que é uma boa analogia. A igreja é o vestiário do campo de futebol. Eu falei sobre isso aqui algumas semanas atrás. Você entra no jogo, você jogou, mas você tomou um gol, aí você volta para o vestiário. No vestiário, ó, tem que corrigir isso. Você recebe palavras de força, de incentivo, de correção. Aí você volta, você vira o jogo no segundo tempo, 2-1, venceu. A igreja não é o campo. A igreja é o vestiário, cara. A igreja é onde você recarrega as baterias. A igreja é o lugar onde você muda as estratégias. É o lugar onde Deus corrige os teus erros. E você volta e lá fora você arrebenta. Até entendo a analogia do hospital, porque aqui você se cura. Mas ela não é o palco da vida. Ser cristão não é aqui dentro, gente, é lá fora. Você vem para cá e se prepara para botar para quebrar lá fora. E você vem para cá e aqui você é capacitado, aqui você é instruído, aqui você tem o contato com o divino. E o contato com o divino influencia todas as tuas relações do lado de fora. Quantos estão entendendo essa palavra nessa noite? 21 e 21. Glória a Deus, glória a Deus. Que a tua espiritualidade seja mais ativa. Que quando estiver no momento de culto, de adoração, você adore. De oração, você ore. De palavra, você esteja atento. Para que ela realmente faça mudança na sua vida. Porque é isso que Deus quer de você e de mim. No nome de Jesus. Vamos ficar de pé? As próximas 2 ou 3 quartas, vencendo a esterilidade. Como é que começa? Restaurando a tua relação com Deus. Restaurando o culto na tua vida. Deixando de ser um ser passivo para ser um ser ativo. Deixando de ser contemplativo para ser um ator da sua vida e na tua relação com Deus. Deixando de olhar para o outro e colocando os olhos em Deus e em si mesmo. As coisas que você precisa mudar. As coisas que você precisa... eu vim orar por fulano. Não, você não vem orar por fulano. Você vem orar por você, cara. Mas eu estou aqui porque tem fulano que está com problema. Não, você está aqui por você hoje, cara. É você que Deus quer mudar. Deus começa a mudança em você, mudando você. A forma como você lida com Ele. E essa mudança começa hoje, no nome de Jesus. Feche seus olhos, eu quero orar junto com você nessa noite.